L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa, vamos nessa, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um episódio de Para Acabar com o Juízo. Espero que todas e todos estejam bem aí, né? Por aqui tá tudo tranquilo, na medida do possível. E só tenho que fazer uma conferência aqui se é isso mesmo, produção. Acho que hoje é um episódio especial, duplamente especial, assim. Triplamente, porque eu vou fazer algo porque ele é especial. Tem uma retroalimentação da especialidade, né? Que é especial vai retroalimentar. Isso mesmo, acabei de conferir aqui, produção. Vi que com os bastidores e estamos no episódio 50 do Para Acabar com o Juízo. Solta fogo de artifício aí, produção. Esse é outro detalhe especial aí, ó. Faz sonoplastia. Isso aí vai entrar na edição. Eu tô inventando na minha boca e na minha cabeça, mas eu vou colocar isso aqui pra fazer edição. Assim espero, né? Testar meus poderes de edição. E por que mais especial? Porque o episódio 50, porque teve fogos de artifício, né? Na edição. E o que mais? Porque ontem, fez mais ou menos um ano que eu tenho esse podcast, né? Pela primeira vez, já que começou em novembro de 2020, eu tô perdido nos anos. Se você não tá perdido nos anos, você não viveu certo a pandemia. Se você não acha que a gente tá em 2019, ou confuso, assim, tipo, pra onde foi 2020? Eu acho que você não viveu a pandemia do jeito certo, assim. Mas em 2020, em novembro, eu comecei, né, despretensiosamente esse programa e continuo despretensiosamente, né, porque só venho aqui quinta e leio com vocês, dou uns lero aí e leio esse antiério, porque já estamos andando, né, então um ano, você pode ver que tem 104 páginas lidas, parabéns pra gente. Parabéns pra você que escuta isso aqui também. E aí, ontem, pela primeira vez, eu recebi alguns retornos, algumas pessoas me marcaram no Instagram, as listas dos podcasts mais ouvidos, eu tava nos tops de algumas pessoas aí, ou no top ou nos top 5, assim. Eu falei, caraca, velho, que doideira, isso existe mesmo, né? Tal como a TM Moraes, eu também tenho dúvida se alguém escuta isso aqui, mas parece que tem. Então, queria mandar um abraço mais que especial pro Matheus, pra Esther, pra Cíntia, que me enviaram, pro Felipe, que me enviaram os chartzinhos deles lá. O próprio ATM me mandou pelo Twitter também, então um abraço pra todo mundo, muito carinhoso e muito agradecido, assim. Se você quiser mandar, o Felipe também mandou, né, e acho que eu falei, não sei se eu falei, mas fiquei muito feliz e agradeço bastante. E quem quiser mandar, manda aí que reposto e agradeço bastante. Bom, é isso. Então, fora isso, que é um episódio mega especial, que é o 50, a gente vai fazer a mesma coisa de sempre, né, mesma coisa que fazemos todas as noites, né, Pink? Tentar dominar o mundo. Hoje é quinta, 11h11, então, pô, de praxe, né, os 20 minutinhos, 11h31. Depois edição e fazer o almoço. Isso aí. Então, 11h32, dá uma lambuja aqui. E o que é legal é que, além de tudo isso, eu ainda recebi consultoria do Kant, né, consultoria kantiana. O que é uma consultoria kantiana? É uma consultoria a priori? Não, quando você pergunta ao seu amigo que estuda Kant, está estudando Kant, o que Deleuze tem a ver com Kant, assim. Ele deu uma explicada, porque acho que foi nessa que a gente parou da vez passada. Eu até anotei aqui, ó, Fabrício, vou falar com o Fabrício. Um forte abraço, Fabrício. Uma das pessoas mais citadas desse podcast aqui. E eu lembrei também, depois não dá problema essas coisas. Mandar um forte abraço pro Thiago também, que foi o maior incentivador desse programa, né? Sempre continua sendo também. Mas eu perguntei pro Fabrício essa coisa do transcendente e do transcendental, do Kant. Então, se vocês me permitem, eu vou voltar aqui para tentar falar o que ele me passou, que eu não acho tão diferente do que eu estava pensando, mas eu senti que eu tomei uma pernada, que eu estava com uma só interpretação da palavra transcendente, e tem uma diferença entre transcendente e transcendental. Então, bora lá. Eu volto aqui na página 104, no Ao Falar em Revolução Crítica, tá na meiuca do parágrafo lá de cima, né?
Ao falar em revolução crítica, o propósito de Kant era descobrir critérios imanentes ao conhecimento para distinguir o uso legítimo e o uso ilegítimo da síntese da consciência. Né? E aqui o problema do Deleuze e do Guattara são a síntese do inconsciente, então uma homenagem bem prestada ao Kant, em sua imanência. Em nome de uma filosofia transcendental, que implica imanência dos critérios, ele denunciava, pois, o uso transcendente das sínteses tal como aparecia na metafísica. Eu acho que a gente passou por isso mesmo, né? Transcendente que relaciona a metafísica, mas uma filosofia transcendental como imanência dos critérios. Outra forma de entender isso aqui, essa ajuda aí foi do Fabris, é uma noção de um transcendental como condição de possibilidade. A condição de possibilidade que paira, né, para que haja conhecimento, para que haja conexão, para que haja síntese. O Foucault ele vai usar o termo a priori histórico, por exemplo. A priori também é um termo muito usado pelo Kant, e o Foucault vai falar, existe um a priori, só que ele é um a priori determinado historicamente, que dá a condição de possibilidade da gente ver, por exemplo, a loucura, o criminoso. Então é só a partir do século XIX, por exemplo, que a gente tem um a priori histórico dessas noções, dessas nominações, do louco, do criminoso, né, como a gente conhece hoje em dia, e é só ali que faz ver, né, só ali que faz ver. Então não é que não é realidade, mas não é a realidade em si, não é um a priorístico, é um a priori do tipo histórico, né, que faz ver. Bem interessante, né, a extensão do pensamento Foucaultiano-deleuziano em relação com Kant. Mentira, não acho interessante não, mas estamos aí. Devemos também dizer que a psicanálise tem sua metafísica, a saber, Édipo. Show de bola. Assim sendo, uma revolução agora materialista tem de passar pela crítica do Édipo, denunciando o uso ilegítimo da síntese do inconsciente, tal como aparece na psicanálise edipiana, de modo a recobrar um consciente transcendental, agora afirmando, né, ou seja, que tem a imanência de seus critérios, definido pela imanência de seus critérios, e uma prática correspondente como esquizoanálise. Né? Fazer uma crítica à própria formação do inconsciente. Então, se ficou mais fácil de entender, acho que para mim ficou. Se não ficou para você, liga pra gente, que a gente tenta achar uma aula expressa do Kant aqui, pra gente tentar entender alguma coisa, o que isso aqui tem a ver. Mas bora lá, não vamos falar mais sobre isso, né? A gente já está em outra onda, agora a gente entra numa onda de outro autor aqui, de outra venda casada dessa história, que é o senhor Klossowski, autor de Nietzsche e o Ciclo Vicioso. Então vamos lá. 2.4, a síntese disjuntiva de registro. Caraca, na verdade a gente já leu até lá na frente, né? Porra, me desculpa. Então vamos lá que eu vou apressar isso aqui. Seus dois usos, exclusivo e limitativo, inclusivo e ilimitativo. Então 2.4.1. Né? Vou até onde a gente parou aqui. Eu falei que eu ia contar um pouco da história de Édipo aí, que se resume a uma briga de trânsito. Né? Édipo não é sobre a história universal de você querer comer sua mãe e matar seu pai. Édipo é sobre a vontade universal dos homens, né? Homens machos, de entrar em briga de trânsito. Essa é a verdade, essa é a tragédia. Choque de cultura aí. Choque de cultura representa bem o homem universal. Mas vamos lá. Quando Édipo se insinua nas sínteses disjuntivas do registro desejante, impõe-lhes o ideal de um certo uso, limitativo ou exclusivo que se confunde com a forma da triangulação. Ser papai, mamãe ou filho. É o reino do ou então na função diferenciadora da proibição do incesto. Aí é mamãe que começa. Aí é papai. E aí é você. Fica no seu lugar. A infelicidade de Édipo é precisamente não mais saber onde começa quem, nem quem é quem. Né? Essa é a tragédia do Édipo, uma puta de uma contradição, uma puta de uma não identidade dos termos, né? Que o cara não é... O cara é esposado com a mãe, né, cara? E assassinou o pai, assassino do pai e tal. Bagunça nada. E, entre aspas, ser pai ou filho, fecha aspas, é também acompanhado por duas outras diferenciações sobre os lados do triângulo. Entre aspas, ser homem ou mulher, fecha aspas. Entre aspas, estar morto ou vivo, né? Édipo já não deve saber se está vivo ou morto. Agora vamos tocar. Se é homem ou mulher, pai ou filho. Incesto, será zumbi e hermafrodita.
É precisamente nesse sentido que as grandes neuroses ditas familiares parecem corresponder a falhas edipianas da função diferenciadora ou da síntese disjuntiva. O fóbico já não é capaz de saber se é pai ou filho. O obsessivo se está morto ou vivo. O histérico se é mulher ou homem. Nota de rodapé 16. Sobre a questão histérica, sou mulher, homem ou mulher, e a questão obsessiva, estou morto ou vivo, Vercès Leclerc, La mort dans la vie de l'obsédé. Então, muito bom aí, ó. Pra vocês verem que o problema aqui é do uso ilegítimo da síntese disjuntiva. Eles já estão começando a apresentar essa síntese do registro, né? O que você é, afinal? Como você se registra os seus fluxos, afinal de contas? E a psicanálise vai só conseguir ver esse problema de disjunções exclusivas, né? O fóbico que sofre por não ser capaz de saber se é pai ou filho. Né? Por que isso? Não sei. Aí você vai estudar lá as fobias no Hans aí, né? Por aí fora, vai lá no Sr. Freud. O obsessivo, né? Vai estudar lá o caso do homem dos ratos lá. Se está morto ou vivo. E o histérico, se é homem ou mulher. Mas são essas disjunções exclusivas que fazem sofrer, né, para a psicanálise. Em suma, a triangulação familiar representa a condição mínima sob a qual um eu recebe as coordenadas que diferenciam ao mesmo tempo quanto à geração, ao sexo e ao estado. Olha só que curioso. Então o euzinho tem as suas filiações próprias, né? Com minimamente diferenciações, né? Coordenadas, geração, se é filho ou se é pai, sexo, se é homem ou mulher, e estado, se está vivo ou está morto, né? Qual o estado da sua existência. Né? Por isso que a gente se apega a essas paradas, porque o eu está nessas coordenadas aí, né? E a triangulação religiosa confirma esse resultado de outro modo. Na Trindade, por exemplo, a supressão da imagem feminina em proveito de um símbolo fálico mostra como o triângulo se desloca em direção à sua própria causa e tenta integrá-la. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então não é pai, mãe, filho, que é uma crítica à Santíssima Trindade cristã aí, né? Católica, cristã, sei lá. Mas é isso, né? Boa coisa, né? Tipo, não ter pai, mãe e filho, mas Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é uma coisa meio plasmática aí, uma coisa meio pomba. A triangulação na Trindade, por exemplo, supressão da imagem feminina em proveito de um símbolo fálico, Espírito Santo, né? Essa coisa meio inalcançável aí, né? Mostra como um triângulo se desloca em direção à sua própria causa, né? Quem causa o quê? Não é Pai e o Espírito Santo causam filho, o triângulo é a própria causa dessa triangulação e tenta integrá-la. Puta, caminhão barulhento, hein? Caraca, que válvula de escape. Tem uma recomendação de filme pra fazer pra vocês depois, que eu vi que tem a ver com caminhão. Então, teólogos de plantão, teólogas de plantão, por favor, falem aí, né? Vocês conhecem alguma teóloga? Curioso agora, bateu essa dúvida, assim, se existem teólogas. Desta vez, trata-se do máximo de condições sobre as quais as pessoas se diferenciam. Eis porque nos interessava a definição kantiana que coloca Deus como princípio a priori do silogismo disjuntivo, posto que tudo deriva dele por limitação de uma realidade maior. Omnitudo realitatis. Humor de Kant que faz de Deus o senhor de um silogismo. Então aqui a gente tem uma digressão que, né, a discussão de Kant e Deus que eu só posso estipular aqui junto com vocês. Eis porque nos interessa a definição kantiana que coloca Deus como princípio a priori do silogismo disjuntivo, que até parece a saída do Deleuze dentro do debate dele com Kant, né, no livro Kantismo, eu acho. Eis porque nos interessa Deus como princípio a priori do silogismo disjuntivo, posto que tudo deriva de Deus por limitação de uma realidade maior. Então, tipo assim, Deus é todas as coisas e mesmo assim as coisas se separam, né? As coisas se disjuntam. Então, Deus é causa também das disjunções. O humor de Kant que faz de Deus o senhor de um silogismo. Vamos ver o que é silogismo? Porque a gente está falando de silogismo várias vezes. A gente não, né? Deleuze e Guattari. Esse cara não consegue palavras mais simples, cara. Hora da pesquisa. Silogismo, vamos lá. O que significa silogismo? Você que não é, como eu, afeito aí às questões filosóficas e de nomenclaturas. É um substantivo masculino, tá na área da lógica aqui, né? Tá grifadinho aqui, lógica. Raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, premissas,
das quais se obtém por inferência uma terceira conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais, os gregos são homens, logo os gregos são mortais. Então, isso que é um silogismo, né? Partindo de duas premissas, se obtém a conclusão, a inferência de uma terceira, né? Deus é todas as coisas, e todas as coisas são diferentes, logo Deus precisa de juntar as coisas, será? Precisa de um poder de junção. Bom, e o próprio Deus é o senhor de um silogismo, né? de uma soma de duas proposições, duas premissas que inferem uma terceira. Bom, fica aí com isso, né? Eu vou ficar com isso como eu posso aqui. Mas vamos lá. É próprio do registro de piano introduzir um uso exclusivo, limitativo, negativo da síntese disjuntiva. Essa é a história, né? Estão a fim de um uso ilimitativo e inclusivo da síntese disjuntiva. Somos tão formados por Édipo que dificilmente imaginamos um outro uso, nem mesmo as 3 neuroses familiares se livram dele, embora já não possam aplicá-lo. Vimos como se exerce em Freud, em toda a psicanálise, esse gosto pelas disjunções exclusivas. Toda a sociedade, né, toda a função psi tem esse gosto pelas disjunções exclusivas. Parece-nos, no entanto, que a esquizofrenia nos dá uma singular lição extra-edipiana, olha só, e nos revela uma desconhecida força de síntese disjuntiva, um uso imanente que não seria mais exclusivo nem limitativo, mas plenamente afirmativo, ilimitativo e inclusivo. Pô, muito bonito, hein, cara? É curioso porque isso, né? Eles jogaram isso aqui no primeiro capítulo. Estava discutindo com um colega, né, um amigo esses dias, falando que o Mil Platôs é muito sistemático, né? Que é a opinião do Foucault. Né? Segundo Roberto Machado, foi a pala que o Foucault deu, que o Mil Platôs é muito sistemático. E aí o Roberto Machado vira e fala, não, o Deleuze é muito sistemático, meu amigo. O Deleuze é chato, assim. Realmente, ele é muito chato. Ele quer botar sistema até em quem não tem sistema, tipo Nietzsche, assim. O Foucault também, né? Mas aqui é um livro extremamente sistemático. Eu acho o Antiédipo até mais sistemático. Eu não sei, né? Tenho essa impressão. Os dois são bastante, assim. Não sei nem se tem tanta comparação. Mas essa coisa do primeiro capítulo vir com essa síntese do inconsciente, o segundo capítulo vem para explicar melhor, assim. Se você boia nisso, eu que boiei nisso muitas vezes na minha leitura, consegue curtir o livro, assim. Mas você tem que meio que sacar, né? Que tem um percurso sistemático mesmo, uma metodologia, mesmo que em algum ponto se aproxime de algo sistêmico, não seja uma linha de leitura interpretativa definitiva, né? Mas mais um jogo de experimentação, mas tem umas coordenadas aqui, né, para experimentar, uns coordenadas conceituais, imagino eu. E a história de Édipo, parece que eles vão sair um pouco, né? Eu só ia contar para vocês que recomendo muito todo mundo ler, né, o Édipo Rei, Édipo Tirano, Édipos Tiranos, né, que eu descobri que o nome da peça em grego é Édipos Tiranos e traduzido como Édipo Rei. Isso muda bastante as coisas, eu acho. Problemas de tradução, né? Quem nunca deu chilique de problemas de tradução? Mas no grupinho do Foucault, propaganda aí, quem quiser participar, seja bem-vindo aí. É o grupo do Foucault que faz as quartas-feiras do Governo dos Vivos, ele discute muito essa coisa de Édipo. Eu li, né, a tragédia de Édipo Rei, apesar de ter feito psicologia, nunca tinha lido. E é muito interessante, né, porque o cara, o vulgo Édipo, né, ele meteu a porrada numa encruzilhada, assim, ele estava num entroncamento, né, entre Tebas e outra cidade lá, e aí o rei Laio tava vindo, o pai dele, que ele não sabia que era o pai dele, tava vindo em outra direção, velho, com mais uns 3, 4 guardas, assim, e é muito curioso, essa peça não explica muito bem, mas é interessante, alguém tromba com a carroça, assim, um dos lacaios de Laio, tromba na carroça, não, tromba com a carroça no corpo de Édipo, e Édipo, não satisfeito, quebra a cara de todo mundo e mata quase todo mundo. Então, porra, a violência de trânsito tá aí, bicho, desde a idade grega, sacou? E é essa violência de trânsito que, tipo assim, passa batida até a hora que Édipo conta, assim, matei uma galera lá e tal. E a grande dúvida não é o espanto assim, porra, como assim, Édipo? Você matou uma galera na quebrada? Que porra é essa? Ninguém se espanta com isso, não. As pessoas ficam assim, não, mas calma aí, não dá pra saber ainda se foi você mesmo que matou Laio, né? Porque o relato era de que foram várias pessoas, e não uma pessoa só. Então o problema não é o cara ter matado, o problema é, porra, será que ele matou Laio? E o outro problema é, foi uma pessoa, foram vários, né? Que uma pessoa, porra, como é que a pessoa matou 4 pessoas? E deixou, não tinha metralhadora, não tinha bazuca na Grécia Antiga, tem que lembrar isso, né? Que porra é essa? Qual é o cara
como é que dessa parte fora da história? É difícil, é mais fácil para mim acreditar na esfinge e na decifração da esfinge, que no mesmo rolê é tipo o cara dos rolê doido, né? Ele mata uma galera e ainda decifra o enigma da esfinge. Porra, que rolezeiro esse jovem. Mas é isso. E aí, de toda essa história interessante, o Freud pega a pior parte, né? Só as sínteses disjuntivas exclusivas aí pra fazer todo mundo caber na neurose. Vamos lá. Mas aí, por que o esquizo, né, numa coisa extra-edipiana, que eles não falaram extra-edipiana, falaram? Extra-edipiano, olha só. Qual é o uso extra-edipiano das sínteses disjuntivas para o esquizo? Vamos lá. Uma disjunção que permanece disjuntiva e que afirma, todavia, os termos disjuntos, que os afirma através de toda a sua distância. Dá a diferença, né? Sem limitar um pelo outro, nem excluir um do outro. Talvez seja o maior paradoxo. Então, trata-se de uma questão de paradoxo, a tal da síntese disjuntiva inclusiva. Ou, em vez de ou então, que é o famoso suá, seja isso, seja aquilo. Em vez do seja... Ou então é qual mesmo que eles usam? Puta que pariu, vou ter que voltar lá. Eu quero terminar essa parte aqui, menino. Cadê? Suá. Não, estamos na terceira. Aqui. Mas não bota, né? Suar, mas não bota o... Ou então o Beckett. Eu não sei se o senhor... Tô cansado, com sono, cara. O senhor Holandi traduziu esse... Ou então, dependendo de quanto tempo a gente tem... Não tem muito tempo, não. Eu ia mandar dar uma olhada na versão francesa. Então fica de dívida aí pra... Qual a página original? Perto da 91. Eu vou dar uma olhada na versão francesa, esse ou então, que é exclusivo. O esquizofrênico não é homem e mulher. Ele é homem ou mulher, mas está precisamente dos dois lados. Homem do lado dos homens, mulher do lado das mulheres. Amable Jaet, Albert Désir, matrícula 54161001, litaniza as séries paralelas do masculino e do feminino e se coloca de um lado e do outro. Matalbert, 5416, Ricule, Sultão Romano, Vezino. Matdésir, 1001, Ricula, Sultana Romana, Vezino. Da onde vem isso, né? Nota de rodapé 17, Cadernos de Arte Bruta, número 3, página 139. Em sua apresentação, Jean-Henri chama Jaet de o não delimitado. Em sobrevoo permanente, tudo entre aspas. Nota do tradutor. Amable Janet viveu de 1883 a 1953, exerceu a profissão de açougueiro em Paris antes de ser internado no Hospital Psiquiátrico em 34. Deixou uma produção singular em que desenho e escrita se mesclam de forma críptica. Muito legal, hein? Obrigado, tradutor. Traz essa nota aí sobre o senhor Amable Janet. O esquizofrênico está morto ou vivo, então não tem um problema do obsessivo, né? Não ao mesmo tempo, mas cada um dos dois ao termo de uma distância que ele sobrevoa deslizando. Muito bom. Ele é filho ou pai, não é o problema do fóbico, né? Escapa o problema do fóbico. Não um e outro, mas um na extremidade do outro, como as duas extremidades de um bastão num espaço indecomponível. Vou continuar só mais um pouquinho aqui, né? Ver se a gente consegue terminar esse parágrafo. Vou botar uma soneca. Se não der em 5 minutos, não deu mesmo. As duas extremidades de um bastão no espaço indecomponível. É este o sentido das disjunções em que Beckett inscreve seus personagens e os acontecimentos que lhes sobrevêm. Tudo se divide, mas em si mesmo. Mesmo as distâncias são positivas, ao mesmo tempo em que as disjunções são inclusas. Seria desconhecer inteiramente esta ordem do pensamento, fazer como se o esquizofrênico substituísse as disjunções por vagas sínteses de identificação dos contraditórios, como o último dos filósofos hegelianos. A quem foi assim direto, eu não sei. Ele não substitui síntese disjuntiva por síntese dos contraditórios, mas substitui... como se o esquizofrênico...
como o último dos filósofos hegelianos, né? Como se ele jogasse com essa contradição hegeliana. Não sei se foi uma indireta mesmo, não. Mas pode ter sido. Talvez haja um último filósofo hegeliano. Ele não substitui sínteses juntivas por sínteses contraditórias, mas substitui o uso exclusivo e limitativo da síntese disjuntiva por um uso afirmativo. Ele está e permanece na disjunção. Não suprime a disjunção identificando os contraditórios por aprofundamento. Ao contrário, ele afirma a disjunção por sobrevoo de uma distância indivisível. Não é simplesmente bissexuado, não está entre os dois sexos, nem é intersexuado, mas é transexuado. Muito interessante isso aqui. É trans vivo-morto, trans pai-filho. Nossa, interessante. Não identifica dois contrários a um mesmo, mas afirma sua distância como aquilo que os relaciona um ao outro enquanto diferentes. Não se fecha sobre os contraditórios, ao contrário, ele se abre, e como um saco cheio de esporos, solta-os como a outras tantas singularidades que ele mantinha indevidamente encerradas, dentre as quais ele pretendia excluir umas, reter outras, mas que agora devêm pontos signos, todos afirmados na sua nova distância. Sendo inclusiva, a disjunção não se fecha sobre seus termos. Isso aqui que eu acho que é o mais importante, né? Sendo inclusiva, a disjunção não se fecha sobre seus termos, ou seja, eles não se excluem e não se tratam de contradições a serem resolvidas. Ao contrário, ela é ilimitativa. Ponto. Entre aspas. Então, eu já não era esta caixa fechada a qual eu devia ter me conservado tão bem, mas um tabique caía. Fecha aspas. Vírgula, o que liberou um espaço onde Molloy e Moran já não designam pessoas, mas singularidades vindas de todas as partes, agentes de produção evanescentes. É a disjunção livre, as posições diferenciais substituem e até adquirem um valor livre, mas estão todas ocupadas por um sujeito sem rosto e transposicional. Schreber é homem e mulher, pai e filho, está morto e vivo, ou seja, está em toda parte em que há uma singularidade, em todas as séries e ramificações marcadas por um ponto singular, porque ele próprio uma distância que o transforma em mulher, ao fim do qual já é mãe de uma humanidade nova e pode finalmente morrer. Que bonito, que alegria, que beleza. Galera, foi isso aí, a tal da síntese disjuntiva, né? Em seu aspecto inclusivo. Hoje são 2:12, a gente tem mais alguns encontros esse ano, depois eu vou tirar um recesso de uma semana, né? Eu vou aproveitar aqui, já que estamos aqui no computador, deixa eu ver essa... Eu fico com uma coisa, meio achando que tá na hora, assim, que vocês têm que ir. As pessoas têm que ir embora, eu não sei, né, se as pessoas têm que ir embora mesmo. Fico com essa impressão, assim, não queria segurar vocês, sabe? Desculpa aí demorar mais tempo do que 20 minutos, queria segurar vocês só um instante. Deixa eu ver aqui o... L'Autre Deep, tem aqui? Tem, menino. Abrir um PDF. Eu tenho esse livro em francês também lá em Vitória, só não trouxe pra cá. Aqui no caso, eu falei página qual? 81 do original? 91 do original. Vamos descer. Boy of Machine. 7. Mais rápido. 64. Tá pareado. Bom, vou botar aqui 91. Tô 90. Que é bem na transição. Obian. Ah, tá. Olha, deu até a hora da soneca certinho aqui. Em francês vai ser tipo soir. Soir é a síntese inclusiva. Ou seja isso, seja aquilo, né? Mas incluindo. Tipo Pernalonga, né? O Pernalonga, ele seja o Pernalonga um coelho, mas seja ele uma mulher gostosa, seja ele um detetive. Tem sempre esse exemplo do Pernalonga, né? Que ele é meio transpessoal, o Pernalonga, assim. No lugar de Obian. Obian no sentido de ou isso ou aquilo, né? Ou bem tu é isso, ou bem tu é mulher, ou bem tu é homem. Não pode ficar, né, passando para lá e para cá. E aí tem um sentido de ser bem uma coisa, né? De definir-se bem a partir de uma coisa, de um termo. E não poder misturar as coisas. Então, soir se opõe ao Obian. Nem é Obian, é só Obian. Ou bem.
É isso, galera. Um forte abraço. Tamo por aí. E qualquer coisa, liga pra gente. Beijo, até semana que vem. Parabéns aí pelo 50 episódios.